Tá ok. Aí você fala comigo, Vinícius, quando que eu uso essa lógica de Sales Engagement, seguindo essas 3 regras, baseado em tudo que você me mostrou agora sobre tipo funil de vendas em Y, sobre estruturar fluxos de cadência e outras questões? Quando que eu uso isso? Eu só faço inbound, ou eu só uso outbound aqui dentro de casa. Ah não, eu faço inbound, mas eu tenho um ticket muito pequeno, meu time atende em volume. Ou não, eu vendo para enterprise, então eu tenho tipo, muito relacionamento. Isso não é robotizar ou isso não é perder um pouquinho e criar uma estrutura tipo, ineficaz ou ineficiente no meu processo? Vem comigo e vamos lá. Primeiro caso, você pode usar Sales Engagement e a lógica de Sales Engagement, da metodologia, dentro de todos os seus processos. Isso é garantido mesmo. Por quê? Porque ele te dá a validação necessária para saber o que funciona e o que não funciona e, como a gente falou lá atrás, ele engaja o seu time de vendas no processo, assim como ele engaja os seus leads no processo. Independente de ser um processo rápido ou de ser um processo mais longo e mais dependente de relacionamento. Fechado? Então vamos lá. Primeiro ponto, outbound. Como que eu trato de um processo de outbound? Então eu vendo o modelo outbound, eu utilizo a prospecção ativa dentro de casa e como que eu vou fazer o Sales Engagement rodar nele, quando que eu vou fazer isso acontecer? O quando eu tenho um Ideal Customer Profile, o ICP, consolidado. O que isso significa? Eu sei exatamente quem que eu estou buscando no mercado e eu sei que eu quero otimizar a maneira que eu falo com esses caras. Ou seja, eu tenho os meus leads e eu quero de qualquer maneira, entender como conectar com esses leads melhor, como que eu apresento propostas, como que eu qualifico eles e por aí vai. Então eu estou falando de todo o meu funil e eu estou falando de um cara em específico, de um perfil de cliente. O ICP, que é o Ideal Customer Profile, ele é justamente o perfil de cliente ideal que você encontrou. Ou seja, o cara para o qual a sua proposta de valor tem o maior impacto. Ele entende que ele precisa resolver aquele problema, ele tem uma dor real e por aí vai. No final das contas, é a sua persona. Fechado? Além disso, eu tenho que ter um processo de listas ou de geração de listas, de estruturação de listas estruturado. Não adianta eu comprar aquela ferramenta barata que gera lista para mim e joga meu bounce lá para o alto. Não adianta eu fazer um processo que ocorre aqui e ali para geração de lista. Então, de vez em quando eu gero lista. Ainda funciona nesse segundo caso, mas não é o melhor, porque você não consegue ter consistência e além de não ter consistência, isso te atrapalha ao longo do tempo a entender o comportamento dos seus leads. Então a gente fala muito sobre o quanto que é melhor eu disparar 10 e-mails todos os dias da semana do que disparar 50 e-mails apenas um dia da semana. Então, quando eu tenho um processo de geração de listas estruturadas, eu recebo os meus Smart Leads todos os dias, ou com uma mesma frequência e uma frequência menos intercalada, e a partir disso eu consigo fazer tudo rodar. Perfeito? Então, fechado. Eu vou trabalhar dentro dessa lógica, por quê? Porque Sales Engagement vai entrar me garantindo que, a partir do momento que eu sei com quem eu estou conversando, e eu sei exatamente como as minhas listas estão chegando em mim e quando elas estão chegando, eu crio um loop com fluxos de conexão, fluxos de qualificação, um fluxo pré-call, um fluxo pré-DBA, um fluxo pré-DBS, um fluxo de envio de proposta, um fluxo de champion letter e por aí vai para garantir que eu tenha a estrutura montada, eu saiba o que fazer em cada uma dessas etapas e mais do que isso. Imagina o conforto do seu SDR, do seu Hunter, ao chegar segunda-feira no escritório, receber os Smart Leads dele, subir eles ali para uma plataforma de Sales Engagement e colocar eles para rodar no fluxo de conexão, de prospecção. Ele já sabe quais são as tarefas que ele tem para o dia, ele já sabe qual é o legado, ou seja, tarefas de outros fluxos que ele tem que realizar no dia, e ele mesmo tem previsibilidade. Você, como vendedor, tem previsibilidade sobre o que você tem que fazer no dia para que ele tenha um dia completo. É simples e é fácil. Fechado? Agora que a gente já sabe quando e como a gente vai começar um processo de Sales Engagement e rodar ele dentro de Outbound, falta responder a pergunta do Inbound. E aqui é onde surgem quase todas as dúvidas de quem conversa com o nosso time. Em primeiro lugar,
Quando que eu faço isso no meu processo de inbound? Eu já tenho uma ferramenta de automação de marketing, eu já tenho um processo de marketing de conteúdo estruturado, eu gero muitos leads, eu tenho muitas visitas no meu site. Ótimo! Tudo isso vai te ajudar a ter um processo de sales engagement melhor ali na frente. E tudo isso é independente do seu processo de sales engagement. Você tem que continuar com tudo isso. Não é algo necessário de se alterar. O seu processo de sales engagement ele vai entrar justamente na parte de inbound sales, que é quando o seu vendedor começa a entrar em contato com os seus leads. Então, quando que isso acontece? Na levantada de mão. Quando o meu lead entra naquela minha landing page de fale com um consultor, ou quero entender como funciona, consiga uma demo grátis, ou algo do tipo, é nessa hora que o seu time começa a falar com ele através do processo de sales engagement. Por quê? Porque é nesse momento que o meu contato ele começa a se tornar mais personalizado e menos genérico. Nos seus fluxos de nutrição, nos seus e-mails marketings, que é o que o seu lead interage, é com o que o seu lead interage até esse momento, você simplesmente qualifica e segmenta ele dentro de uma base maior de leads e a partir dali você vai comunicar com ele. Mas não necessariamente você tem um vendedor ou outro falando com os seus leads naquele momento. Não é o vendedor que vai conversar com ele lá na frente. Por exemplo, na Rock, durante muito tempo foi apenas o Peçanha que assinava os e-mails marketings. Aqui, na Outbound e no Rive, eu quem assina os nossos e-mails. Na Resultados Digitais, é o André Siqueira. Então, isso é uma prática comum. Por quê? Porque você aproveita uma figura de autoridade para o mercado. Aquela figura ela tende a ter um open rate maior porque aparece o nome dela dentro da caixa de entrada, sua familiar e uma série de outras coisas. Mas no momento que o lead pede um contato, ele está pedindo para você falar com ele, é hora de personalizar. E aí não importa se você vende para 30 contas ou se você se conecta com 30 contas no seu dia. Por quê? Porque esse cara é muito qualificado e você precisa falar com ele. O Cristiano Erzius, ex-RD, ele falava um negócio muito legal e que eu já citei no nosso curso anterior, que é o Open Bar de Leads, o famoso Open Bar de Leads, que é quando você não sabe muito bem qual que é o lead que você escolhe. Por quê? Porque está pipocando. Empresas que conseguem um lead generation alto, um processo de lead generation que oferece uma demanda alta, ou seja, muita gente convertendo nesses calls to action finais, levantando a mão, elas acabam passando por isso. O time de vendas, ele passa a conectar ou tentar conectar com o lead e não conseguiu, ele vai pela lei do menor esforço. Eu vou para o próximo e ver se ele me responde rápido, ver se ele tem mais fit, se ele quer comprar agora. E aí ele deixa de aproveitar aqueles leads que você paga, que você tem um custo de aquisição de lead, que você ficou um tempo nutrindo ele, você produziu conteúdo para educar ele e tudo mais, ele deixa aquele cara de lado, o cara esfria. E aí, você abre espaço para o seu competidor, já que você ajudou a educar aquele cara e é ele que pode fechar a conta. Você abre espaço para um cara que vai criticar o seu processo, ele vai entender que você não tratou ele bem, ele não tratou da maneira correta e a experiência de compra ou dessa tentativa de compra, ela se torna ruim e isso afeta a imagem da sua empresa, a marca da sua empresa. E mais do que isso, no final das contas, você é ineficiente. Você está gerando um volume alto e você não consegue trabalhar com esse volume da maneira adequada. Isso é muito simples. Se você faz um processo de sales engagement após a levantada de mão, você sabe exatamente que, e isso nós dois sabemos já, espero que você saiba, no processo de inbound, você tem que comunicar e conectar com o seu lead o mais rápido possível depois que ele levantar a mão. Eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que ligar para ele em 5, 10 minutos. Por quê? Porque eu aproveito, aumento minha taxa de conexão e quanto mais tempo eu demoro para conseguir falar com ele ou para ter uma tentativa de conexão, menores são as minhas taxas de conversão dentro daquela etapa. Ou seja, de eu conseguir falar com o cara que levantou a mão. Mas vamos parar para pensar, esse cara levantou a mão, ele já leu as minhas coisas, ele já leu meus textos, meus artigos, meus e-books, ele já assistiu meu curso e ele está me falando que ele quer comprar, ou que ele quer falar com um consultor meu. Ele é muito maduro, eu não posso deixar esse cara passar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele dentro de um fluxo de cadência. E aí esse é o momento em que eu sei que eu tenho ali uma série de passos, uma série de touchpoints para tentar conectar com esse cara. Ah, Vinícius, mas depois de um dia, menos de X% dos caras já não me respondem. Eu estou percebendo isso aqui dentro da minha lógica. Sim, você está percebendo. Mas você tem certeza que todo o seu time está fazendo o número correto de follow-ups e no timing correto?
Será que tem como otimizar isso? Ou você está desperdiçando esses caras que estão levantando a mão? Complicado, né? Então, além disso, você pode fazer phishings na sua base. Então, beleza, eu não estou com o volume ideal, ou eu tenho o volume ideal, mas eu tenho alguns caras com perfil que não estão convertendo ou não estão na velocidade que eu gostaria. O que eu vou fazer? Eu vou prospectar ativamente esses caras. Então, vou mesclar inbound com outbound. Eu aproveito a geração do lead via inbound e agora eu conecto com ele via outbound. Como que eu faço isso? Fluxos de cadência de novo. Então, eu trabalho meu processo de sales engagement para garantir um engajamento do outro lado dentro do meu processo comercial. Ficou claro para você? Então, fechado.